No Caribe, uma força naval e aérea americana de grande porte se concentra a poucos dias de navegação das costas de Cuba. O porta-aviões nuclear USS Nimitz e seu grupo de combate completo entraram no Mar do Caribe em 20 de maio, acompanhados por destroyers de mísseis guiados, navios de assalto anfíbio e embarcações de reabastecimento. Aviões de patrulha marítima P-8, aeronaves de inteligência RC-135 e drones de alta altitude intensificaram voos de reconhecimento ao longo da costa cubana desde fevereiro. Essa presença militar visível e sustentada levanta uma questão direta: por que, apesar da capacidade esmagadora dos Estados Unidos, nenhuma operação militar contra Havana foi lançada até agora? A resposta envolve uma combinação de estratégia, prioridades globais e mensagens claras enviadas diretamente ao regime cubano. Nos últimos meses, Washington tem aplicado pressão máxima sem recorrer imediatamente à força cinética, ou seja, ataques. Em 10 de junho, o secretário de Guerra, Pete Hegseth, visitou a base naval da Baía de Guantánamo, em Cuba, falando diretamente para suas tropas americanas, e ele emitiu um alerta explícito ao governo cubano. Hegseth afirmou que seria imprudente para Havana tentar adquirir ou obter acesso a armas capazes de atingir a base ou o território continental americano, se referindo-se aos drones adquiridos, segundo os próprios Estados Unidos. Segundo Hegseth, qualquer movimento nesse sentido provocaria um confronto que Cuba não teria condições de sustentar. Para ele, nenhum país na Terra pode se equiparar às capacidades dos Estados Unidos da América. Hegseth também deixou claro que há uma porta aberta para o futuro. Expressou a esperança de uma relação positiva com a liderança cubana, mas foi direto ao afirmar que o Departamento de Guerra forneceria ao presidente Donald Trump todas as opções necessárias em qualquer contingência. A visita ocorre após outras movimentações de alto nível, incluindo a passagem do comandante do Comando Sul e do diretor da CIA por Havana e seus arredores. O recado é simples e direto: os Estados Unidos estão observando e estão preparados. Essa advertência não é de agora. Desde o início do segundo mandato de Donald Trump, a pressão sobre Cuba aumentou de forma constante. O Departamento de Justiça até indiciou Raul Castro por homicídio relacionado ao abate de aviões civis em 1996. Sanções econômicas também foram ampliadas. Um bloqueio efetivo ao fornecimento de combustível gerou apagões generalizados em toda a ilha, paralisando o transporte, indústria e serviços básicos. A captura de Nicolás Maduro na Venezuela em janeiro mostrou que Washington está disposto a agir de forma decisiva quando decide cruzar a linha. Sim, os Estados Unidos possuem superioridade absoluta na região. O grupo de combate do Nimitz, por exemplo, traz consigo caças FA-18 Super Hornet, aeronaves de guerra eletrônica EA-18G Growler e aviões de alerta precoce E-2D Hawkeye. O SS Iwo Jima, o navio anfíbio que liderava o grupo anfíbio de fuzileiros navais prontos para a resposta rápida que estava na região do Caribe, retornou para sua base Norfolk, na Virgínia. Esse movimento sinalizou uma desescalada no Caribe? Não, são apenas o cumprimento de cronogramas operacionais. Mas bases aéreas e navais na Flórida e em Porto Rico, por exemplo, mantêm reforço aeronaval pronto para ação em poucas horas. Guantánamo, o enclave americano dentro de Cuba, serve como ponto de apoio avançado. Qualquer operação de ataque limitado ou punitivo poderia ser executada com rapidez e precisão. Para elevar as tensões nos ombros do regime cubano, os Estados Unidos enviaram e aumentaram as suas missões de vigilância e reconhecimento aéreo com drones MQ-4C Triton e aeronaves P-8A Poseidon da Marinha Americana sobre a costa cubana. O objetivo é único: identificar todos os pontos sensíveis e as instalações militares defensivas e ofensivas, bem como pontos de comando e controle cubano.
Cuba, por outro lado, mantém suas forças armadas em alerta, porém são desatualizadas, com equipamentos da era soviética e russa em grande parte. Suas capacidades de projeção de poder de longo alcance são limitadas. Relatórios recentes mencionam interesse em drones de ataque, possivelmente de origem russa, mas nada que altere o equilíbrio estratégico contra a superioridade americana. Uma tentativa de armar esses sistemas contra alvos americanos ou contra Guantánamo seria vista como provocação direta. Ainda assim, uma ação militar em larga escala não aconteceu, e a explicação mais consistente está nas prioridades estratégicas de Washington. Mas a retomada da intensidade das atividades de vigilância está intimamente relacionada às questões no Oriente Médio. Em março, o próprio presidente Trump declarou publicamente que queria terminar isso primeiro, referindo-se ao conflito com o Irã, antes de voltar a atenção plena a Cuba. Ele deixou claro, porém, que seria apenas uma questão de tempo até ações mais decisivas na ilha. O envolvimento no Caribe consome atenção, recursos e capital político. Embora os Estados Unidos tenham capacidade para operações simultâneas, a administração optou por resolver a frente mais complexa e distante antes de concentrar forças no Caribe. A estratégia atual combina demonstração de força militar com pressão econômica e diplomática. O bloqueio de combustível, as sanções e o isolamento internacional cubano buscam acelerar o colapso interno do regime sem os custos e riscos de uma invasão terrestre. Uma operação em Cuba envolveria desafios logísticos, possíveis baixas civis e reação internacional, mesmo que a vitória militar fosse praticamente certa. A abordagem de aceleração permite manter pressão constante enquanto se aguarda o momento mais favorável. A presença do Nimitz e dos aviões de reconhecimento cumpre papel duplo, dissuasão imediata e preparação para contingências. Ela mostra ao regime cubano que qualquer movimento agressivo será respondido com força esmagadora. Ao mesmo tempo, serve como lembrete constante de que os Estados Unidos mantêm a iniciativa. O silêncio relativo das últimas semanas não significa inação, significa cálculo estratégico. Se Cuba persistir na tentativa de adquirir armas avançadas ou aprofundar alianças que ameaçam interesses americanos, a linha traçada por Hegseth pode ser cruzada rapidamente. O que falta é apenas a decisão política final, que depende em parte da resolução das frentes mais urgentes no Oriente Médio, que pode estar no caminho de sua resolução final. O que está em jogo vai além de Cuba. Trata-se de reafirmar a influência americana no hemisfério ocidental, de enviar um sinal a outros adversários regionais e de concluir pendências históricas que remontam a 1959. A proximidade da ilha com os Estados Unidos continental, apenas 145 quilômetros da Flórida, torna qualquer ameaça uma questão de segurança nacional imediata para Washington. A história mostra que os Estados Unidos não agem por impulso quando têm superioridade clara, agem quando o momento é considerado adequado. E você, o que espera que aconteça nos próximos meses? Acha que a pressão atual será suficiente ou que uma ação militar direta se torna inevitável? Deixe sua opinião aqui nos comentários e se este vídeo trouxe informações úteis, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos desenvolvimentos no Caribe. E conto com sua ajuda, doe qualquer valor para a nossa chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com.